Teve um outro episódio que foi o fato de eu estar muito rodeado de japoneses. Então, não só o judô, mas também o meu vizinho era japonês, um outro amigo era japonês, estudava com japoneses. No judô eram só japoneses. Entrei numa escola de japonês para estudar. E nisso, a grande parte desses amigos, os pais, os avós, eles eram budistas. E dentro do budismo, uma boa parte é ateu. Tem uma parte que é católico, tem outra parte que tem outras crenças, mas assim, em geral, os budistas, ou pelo menos eles me diziam, que eram ateus. O que era legal, assim, porque parecia que eu abria mais a minha cabeça para poder ouvir aqueles pensamentos. Não só deles, mas de Confúcio, Taoísmo, I Ching, o próprio Seishonoye, né? Que em japonês é Casa da Luz, né? Que você vai lá para ouvir uma palavra positiva. Simples assim. Não falam em Deus. Só falam em coisas boas. Eu achei legal aquilo. O meu problema era quando eles começavam a misturar com reencarnação. E aí, eu já não acreditava. Entendeu? E o meu ponto ia até as mensagens positivas. Dali pra frente, quando começava a misturar que você sofre porque em vidas passadas, aí eu não seguia. Tá. Mesmo assim, o tempo foi passando, eu tinha um amigão meu aqui em São Paulo, veio trabalhar aqui, eu ajudei ele e tal. De repente ele falou: Júnior, eu vou voltar pra minha terra. Minha terra é Uberaba. E eu já com aquela ânsia, né, de querer viajar, de conhecer o Brasil e sair e tal. Falei, pô, legal, vou aí te visitar. E comecei a ir pra Uberaba, visitá-lo, tudo. E aí Uberaba já tinha uma outra realidade, que já não era budista. Ele morava duas quadras, assim, 2 quarteirões mesmo, assim, 2 ruas do Chico Xavier. Da casa de luz lá do Chico Xavier. E aí ali eu já comecei a ter contato com outras pessoas. A rua inteira dele, todos os amigos, era uma casa... Era um lugar muito simples. Você sabe como é que é um lugar simples, né? Todo mundo vem na sua casa. Todo mundo entra, vai na casa um do outro e tal. E inevitavelmente, ali no final da tarde, ficavam todos batendo papo e conversando sobre aquilo e tal. E aí comecei a ouvir os dois lados, né? Tinha um lado que eu não gostava, não aceitava. E tinha um lado legal, que nas outras religiões, no caso da católica, do evangélico e tal, não era muito aceito. Por exemplo, os assuntos eram meio tabus, ou às vezes eles eram radicais, né? Sobre aborto, suicídio, LGBT. Por isso que eu entendia que muitas dessas pessoas eram aceitas nessa parte do espírita, né? Sim. Que apesar que eu não gostasse, eu via que... Eu entendia que esse nicho, esse núcleo de pessoas se sentiam bem lá, né? E era isso. Eu acho que esses acontecimentos já começou a mudar a chavinha, né? E aí combinou quando eu comecei a viajar, quando eu comecei a sair. Então, como que eu pensei? Na época, apesar de eu ter academia, de eu trabalhar e tal, todo o meu recurso, todo o meu dinheiro ia para carro, casa, que eu tinha comprado um apartamento na época, e faculdade. Eu fazia PUC, estudava economia na PUC, era muito caro, então meu dinheiro todo ia para isso daí, sobrava pouco. O que me ajudou no final. Por quê? Porque aquela minha ânsia de viajar, de conhecer, de ir para outros países, de ir para outros estados, e conhecer tudo que eu pudesse, eu não tinha dinheiro para fazer. Tinha vontade. A vontade era desse tamanho, o dinheiro era desse tamanho. E isso me ajudou. Por quê? Como eu comecei a ir para lugares muito simples, de uma forma muito simples, eu acabava tendo que me virar e aí conversar com as pessoas, entendeu? Eu não viajava como um turista. Eu viajava como um andarilho. Mochileiro. Você conhecia outros mundos, né? Exatamente. Então você vai para um lugar e aí você começa a conversar com as pessoas e aí você vai para hostel. Inclusive no Brasil não existia hostel ainda, mas aí eu ia para os hotéis mais chulé que tinha, dormia onde dava, como podia, e carona, e sempre de ônibus. Até eu poder ir de carro, até as coisas irem melhorando. Mas eu conheci o Brasil inteiro. E depois de conhecer acho que todos os estados que eu conheci, eu só não conheci Acre e Rondônia. Até Roraima, todos os outros estados eu já tinha conhecido. E eu falei, pô, agora é legal, vou para outros países. Aí comecei aqui, Argentina, Paraguai, Chile, sempre de ônibus. Virou um projeto. Virou um... de vida era mesmo. Uma coisa assim, tá com tempo livre? Dá para ir? Vai. Aí eu ia, da forma que dava, como dava, e eu ia embora e não queria saber. Sozinho? Sempre sozinho.
Até porque com pouco dinheiro não dava para você ficar escolhendo muita coisa. Quando você viaja em mais pessoas é um pouco mais complicado, né? Você é sujeito Sim. à opinião do outro, né? Então eu viajava sozinho. E aí eu comecei a ter a ideia desse negócio de ficar na casa das pessoas. Principalmente no Chile tem muito isso. Você vai e fica na casa das pessoas. E aí ficava, e aí comecei a ver maravilhas incríveis, né? A Argentina é lindo, o Chile e tal. E comecei a subir. Mas também via muita pobreza. E aí via muita pobreza e olhava aquilo, o que me dava mais dúvidas, né? Porque eu vou sempre trazer a conversa. Dá para conversar sobre parte cultural aqui em dias, mas eu vou tentar trazer para a parte espiritual. Eu já entendi, né? Quer dizer, o porquê daquela pobreza, né? É cultural, né? Você vê várias coisas, então é legal a parte de gastronomia, os pontos que você só via no livro de história, no livro de geografia. Mas também você via muita pobreza pelo fato de eu não ir de avião e descer na capital. Ou descer no ponto. Né? E aí dali fui subindo, aí foi piorando mais. Porque quanto mais você vai pro norte, mais pobre fica, né? Equador, Peru, Bolívia. Nossa, e aí o negócio foi Central, terrível. Então... Não, e indo de ônibus, você imagina. Ficava na estrada dias. E tendo contato com pessoas que você olha e fala, como é que vive, né? Tinha visto muita pobreza no Brasil também. Não dá pra achar que a gente... Não. O Brasil é extremamente miserável em vários pontos. Principalmente ali no Piauí, norte da Bahia, Vale do Jequitinhonha ali em Minas. Tudo é terrível. Mas eu achava que não tinha como piorar mais. Aí foi piorando mais ali naquela região, né? E aí você vai aprendendo algumas coisas, vai vendo a parte dos Incas, quando você vai lá para Cusco, sobe para até Machu Picchu, mas eu fui de ônibus, então você vê uma parte de Cusco para baixo extremamente miserável, pobre, né? Depois você segue lá para cima e vai para Colômbia, já tem aquele contato lá com os narcos e tal, de lá você vai para Panamá e aí vai seguindo toda a Europa. Eu fiz tudo de ônibus, eu saí do Amazonas e fui de ônibus, tanto é que naquela época não existia internet nem nada. E existia um pedaço, que é o único pedaço que você não consegue passar. E eu não sabia. Depois que eu cheguei lá, que o cara, até um pastor, virou pra mim e falou assim, cara, você não consegue passar aqui. Não, mas eu vi que dá. Não, no papel existe, mas... mas não tem como. Não tem como. Aí vai lá, volta 2 cidades, pega um avião, vai pra Panamá e depois segue de ônibus. Fui até... Por isso que eu fiquei bastante tempo lá na Península de Yucatán. E aí tive bastante também contato com astecas, maias, aquela parte toda, Mérida, tudo, lá Chicxulub, onde caiu o meteoro. Aí fiz essas loucuras todas aí. E aí eu separei alguns lugares que eu conheci e que aí tem ligação com a parte espiritual, que eu fui, que eu vi e presenciei muita coisa e que... Aí eu falo já. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu fui para Juazeiro, Aparecida, Amazônia, teve a parte mais mística, né, que é Santo Tomé, Alto Paraíso de Goiás, não sei se alguém conhece, mas é um lugar muito místico, igual Santo Tomé, um monte de bicho grilo ali, tem a ligação com o calendário maia de 2012, que o mundo ia acabar, os caras começaram a vender terreno lá. É a Serra do Roncador, né? Ali é Chapada dos Veadeiros, e por aí vai. Depois passei para a Europa, as coisas melhoraram e tive amigos, comecei para a Europa e aí conheci Vaticano, Santiago da Compostela, que é muito espiritual, vários trechos deles tal, e que aí vem a parte que me incomoda muitas vezes de tudo isso, é a parte comercial. Sim. Eu entendo que é importante, eu entendo que as pessoas precisam crescer e tal, e ter a parte comercial, mas eu vejo que existe uma manipulação da fé. Uma mercantilização. Muito. E que muitas pessoas, principalmente quando estão mais fragilizadas, são quando elas mais caem. Né? Mas a gente vai conversar melhor sobre isso depois. E então, Santiago da Compostela, por exemplo. Santiago era um peregrino que fez a ligação, né? Que sai lá da França até Compostela. E tem um caminho, né? Mas daí Portugal falou, não, mas ele passou por aqui também, aí criou o espaço dele, né? Aí Espanha falou, pô, eu posso criar mais um, aí criou mais um aqui norte-sul. É pelos Pirineus ali, pela França, né? Então, e esse dizem que é o verdadeiro. Esse é o tradicional. Exatamente, que corta lá por cima de Andorra, vai lá por cima lá. E tem um outro caminho que eles criaram, mais bonito pela praia. Eles criaram lá, que daí eu fiquei nesse pedaço também, que é Santander, que é lá em cima. Bom, é comercial.
Acho interessante até a parte que gera emprego, gera hotelaria e tudo mais, mas eu nunca consegui ver Deus. Eu nunca vi, porque o objetivo é esse, né? A parte espiritual, que tem um Deus ali por trás, tem um santo, uma pessoa que era mística, uma pessoa que criava e fazia milagres e tal, e que de repente você olha e fala, meu, isso aqui está sendo muito usado para o comércio. Sim, e essas viagens para mim me incomodava. Você acha, Júnior, que essas viagens, na verdade, elas sempre foram uma busca por respostas? Não. Nunca foi espiritual. Na verdade, foi uma coincidência, na verdade. Tá. Eu sempre tive uma vontade mesmo, como você falou. Eu não sei a parte histórica, Tá. eu sempre gostei também da parte de geografia, de história, de idiomas. Né? Até então eu não sabia falar. Eu nunca estudei espanhol na minha vida, eu nunca abri um livro de espanhol. Mas eu consegui, depois de muitas viagens, me livrar... se livrar tranquilo numa situação de necessidade, entendeu? Só continuando, eu fui para alguns templos na China, no Japão, como eu tinha falado, Machu Picchu, Peru, Bolívia, México e tal, e várias mesquitas também, em Doha, no Catar, Dubai, nos Emirados Árabes, em Marrocos, em 3 cidades lá, em Marrakech, tem uma gigante, no Fez, e no Tanger, que é quando você cruza da Europa para lá de barco, o Estreito de Gibraltar, você sai em Tanger, e o Tanger também. Aquela parte lá, eles são muito muçulmanos, mais islâmicos até do que no Oriente Médio, eu não sei porquê. Mas lá é 90 e tantos % islâmico. Até é uma lei, né? Proibido você praticar outra religião.